Bem, negócio na pauta também em oferecimento do Guaraná Geneve e o energético Team Power. O agronegócio tem se tornado um dos setores da economia onde há mais investimentos em tecnologia, não só para o uso e correção do solo, mas também em maquinário sofisticado, como o uso de drones, robôs, satélites e até inteligência artificial. Então, qual que será o futuro deste setor na cabeça de vocês que estão vivendo no dia a dia, com essa tecnologia entrando aí, já várias universidades já dando sobre inteligência artificial, reconhecimento de imagem? Eu acho que nós entramos num ponto que não tem volta, porque o produtor, ele quer produzir mais, bem e ter lucro. Então, como é que consegue fazer isso? Ele tendo um bom conhecimento de como é que está a estrutura do solo dele, para ele investir onde precisa e continuar melhorando onde já está muito bom. Ele precisa saber aplicar o defensivo agrícola no momento certo, nos locais certos. Então, com o uso de drone, eles conseguem detectar onde é que está realmente precisando. Então, não precisa botar na lavoura toda, só naquele talhão. Na questão da colheita, com equipamentos com menos desperdício. Então, na realidade, se está caminhando para se ter cada vez mais eficiência. Então, eu acredito que não tem volta nesse avanço. A gente vai ter cada vez mais equipamentos especializados para justamente a gente conseguir extrair de melhor na agricultura e na pecuária. A gente, voltando um pouquinho atrás no tempo, em 2000 o Brasil produzia 100 milhões de toneladas. Né? Esse ano chegamos a 323 e algumas projeções da FAO e da USDA americana falam que em mais 20 anos nós vamos chegar a 500 milhões. Um celeiro do mundo, de fato. Agora, no maquinário do pequeno e médio produtor, Said, já chegou essa tecnologia mais avançada? Já. Hoje a gente já tem equipamentos, plantadeiras de mandioca, de macaxeira de uma linha. Ela planta e aduba. A gente tem aplicador de inseticida, tem adubadeira específico para você trabalhar em pequenas áreas. Isso aí já chegou, sim. Com aquela pergunta anterior que tu fizeste, onde a gente vai chegar, eu me lembrei de uma coisa que em 84, 85, quando a gente terminou de concluir o nosso curso, a produtividade eram 40 sacas de milho por hectare. Hoje a gente está em torno a algo 200, tem gente produzindo 280 sacas, então aonde vai chegar... Ninguém acreditava que nós íamos passar os Estados Unidos nessas questões, né? E a produtividade nossa em várias regiões já é bem maior e a média nossa já é maior que a deles, né? Então isso é uma conquista impressionante. Hoje o brasileiro sabe produzir como ninguém no mundo. Você já imaginou que a gente no Maranhão ia produzir trigo, o Ceará, e a gente já produz? É impressionante isso, né? Quer dizer, não há mais cultura que seja restritiva por conta de clima e solo, né? Tudo é questão de você adaptar sementes e corrigir solo, né? Nada que um bom geneticista, um bom pesquisador da Embrapa não deu um jeito. Pois é, eles têm que dar parabéns a toda essa classe aqui profissional de agrônomo que fizeram uma verdadeira revolução nesse país. Mas continuando insistindo nessa pergunta, Said, mas essas questões mais, por exemplo, digamos, de tecnologia mais avançada, como drones, inteligência artificial, muita eletrônica, equipamentos, já consegue chegar nas pequenas máquinas? Não, nós ainda não chegamos a isso. O fato que a gente chega, vê números, se você hoje for analisar, há alguns anos atrás a gente comprava farinha de mandioca, um preço muito bom, era barato, e farinha de trigo era caro, né? Você vai no supermercado hoje e você compra uma farinha de trigo, talvez pela metade do preço do que uma boa farinha de mandioca, né? Então não chegou a tecnologia na mandioca. Não, a gente precisa melhorar muito para o pequeno produtor. Mas falando de mandioca, precisa chegar a tecnologia aqui no Maranhão, porque agora, final de novembro, de 21 a 23, vai ter em Paranavaí, no Paraná, a Feira Internacional da Mandioca, onde tem todo
o que tem de mais moderno em tecnologia da produção da mandioca está nessa feira. Maravilha, né? A gente sabe assim, eu sempre uso uma palavra aqui, em qualquer lugar que eu falo sobre economia, desenvolvimento, negócio, assim. Quando existe oportunidade, o capital vai atrás. Os governos eles podem ajudar aumentando essa velocidade, podem atrapalhar diminuindo a velocidade ou podem não fazer nada porque vai acontecer do mesmo jeito. Eu acho que a gente tem que bater palma porque aconteceu na década de 80, principalmente, apesar da Embrapa ter sido criada na década de 70, acho que a partir da década de 80 que houve um grande impulso. Grandes ministros que nós tivemos, com a Alisson Paulinelli, Roberto Rodrigues, né? Esses caras fizeram um trabalho absurdo. No final da década de 80, o Brasil produzia 40 milhões de toneladas, era importador de alimentos. Em 30 anos essa coisa mudou completamente. Mas e essas tecnologias todas que a gente está falando aqui, Rita, o que tem de mais avançado acontecendo aqui hoje, por exemplo, na região do Maranhão, em termos de maquinário? O que você já viu de mais avançado? Não, aqui a questão de maquinário mesmo é quando você vai nessas áreas são de grandes produtoras de grãos, você pode passar numa estrada e encontrar uma colheitadeira daquelas imensas, uma plantadeira, tudo. Então, assim, no Maranhão, esses equipamentos de ponta que tem na região sul, sudeste, centro-oeste, você encontra aqui no Maranhão. E a gente tem produção e estamos trabalhando tecnologia para isso. Tem um engenheiro agrônomo em Balsas, na região de Balsas, que ele atende propriedade onde o trabalho é plantio direto, é usando bioinsumos. Então, aqui no Maranhão, tudo que moderno que se tem lá fora, tem aqui no Maranhão. A gente precisa só reparar que tem. Maranhão é o terceiro maior produtor de algodão do Brasil. Então, eu ia falar sobre isso. Não é à toa, tem que nós ter já fomos o maior É. do Brasil. O Maranhão chegou a ter um estágio de desenvolvimento de muita riqueza, né? No século XIX, tínhamos uma renda per capita igual à renda per capita norte-americana. Depois deu muita coisa errada. E o algodão está crescendo de novo. Inclusive o USDA já projetou, o USDA é o Departamento de Agricultura americano, já projetou que o próximo grande exportador de algodão vai ser o Brasil, né? É mais uma cultura que nós vamos ultrapassar ele, já passamos na soja, já passamos no milho, e agora vai ser o algodão. Mas o que está acontecendo com o algodão que deu esse boom todo, Rita? Olha, a questão, um grande problema que deu na produção do algodão aqui no Maranhão, como em outros estados, foi o bicudo. Então, eles aprenderam a trabalhar com bicudo e sem contar... Mas isso está falando do século XIX, é isso? Na época tinha grande produção, aí veio a praga do bicudo, que não é uma praga nacional, é uma praga importada. Deu uma destruição na produção do algodão. Só que agora eles têm todo a dominar a tecnologia da produção. Por exemplo, assim, numa propriedade, vamos dizer assim, de 10 mil hectares de produção de algodão. Eu não estou falando da área que tem que ficar de reserva legal, nada, mas vamos dizer uma propriedade de 10 mil hectares. Eles fazem talhão de 1.000 e 1.000 hectares. Aí, por exemplo, esse ano está plantado esse 1.000 hectares, tem que ter em repouso aqui o outro. Vão fazendo esse rodízio para garantir... Sem cansar o solo, né? E garantir que vai quebrando os ciclos das pragas e doenças. Mas eu acho que tem outra questão também, além disso, porque, por exemplo, o Maranhão era grande exportador de algodão, mas tinha uma questão de qualidade também do algodão. E aí, quando entrou o algodão americano, tirou o algodão brasileiro. O Maranhão produzia o algodão arbóreo, que era o algodão de fibra longa. Então, ele era um algodão que ele tinha um ciclo maior. Aí entraram com o algodão herbáceo, que é um algodão de ciclo mais curto, onde pode ser quebrado o ciclo do bicudo, com o ciclo mais curto do algodão, mas ele é de qualidade inferior, né? Mas de qualquer forma ele tem muito mais produtividade e isso é que tem gerado tudo isso. A gente aprendeu a lidar com o bicudo, ele deixou de ser aquele bicho de 7 cabeças. Né? Mas existe uma outra ameaça hoje em dia para essa? Sempre aparece. Eu não acredito que não. Porque, na realidade, o que a gente tem que ter cuidado, que muita gente fala que se usa muito defensivos agrícolas, um monte de coisa.
Nosso clima é propício para pragas e doenças. Sim, é quente e úmido, né? É quente e úmido. Então, tipo assim, na realidade, o que a gente tem como fazer é evitar trazer plantas e sementes de outros países sem autorização, porque você não sabe que se pode estar trazendo uma praga, uma doença. Quando você vai tirar um equipamento agrícola, uma colheitadeira, uma plantadeira de uma propriedade para outra, ela tem que ser sanitizada para evitar que leve alguma praga ou doença daquela propriedade para outra. Então, tem toda uma questão de legislação e cuidado de biosseguridade que tem que ser feito para garantir que nenhuma praga ou doença, ou já existente ou não existente, se alastre no país. Então, é o cuidado como você tem com a sua saúde. Você tem que ter com sua propriedade, com sua plantação, com o seu rebanho. Agora, por exemplo, hoje a concentração do algodão está na região sul, somente a região de Taça Fragoso, não é isso? E já tem outras regiões que já estão trabalhando com algodão também? Eu fiz uma conversa com o Wellington, que é um dos executivos da MAPA aqui no Maranhão. Eles estão subindo para a região de Chapadinha, certo? E eles estão abertos a novos produtores que queiram ingressar na produção do algodão, porque ela pode ser intercalada com a soja, com o milho, entendeu? Então, E aquela região também é mais plana, né? Então, tipo assim, eles têm como é que se diz? Como se fosse não é bem um planejamento de que o Maranhão ele vai aumentar, porque essa produtividade do Maranhão se resume a 5 fazendas, certo? Sendo que com 5 nós já somos o terceiro e ganhamos a melhor qualidade do fio. Imagine que eu não conseguia. Tipo assim, meu sonho é ver o Maranhão despontando em produtividade e produção em várias. Quem sabe a gente volta a ter indústria têxtil de É. novo, né? Ter produzido algodão hidrófilo aqui, algodão cirúrgico. Quem sabe a gente volta a tudo isso aí. Gente, foi um prazer grande ter vocês aqui falando isso. O tema é extenso, nós vamos ter ainda outras conversas. Sabe, vocês estarão aqui de novo, vamos falar do Plano Safra, um monte de coisa. Esse aí é um setor que mais pujante da economia brasileira e está transformando esse país. Esse ano estamos voltando, segundo a FMI, a ser a 9ª e ano que vem provavelmente a 8ª de novo economia do mundo, né? E a agricultura tem muito a ver com isso. Rita, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Aí, foi um prazer grande de rever depois de tantos anos, né? Obrigado, foi um prazer estar aqui Parabéns contigo. pela sua história aí na agronomia. Obrigado. Grande conhecimento aí, ficou fácil de ver. Obrigado. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta é um oferecimento de Centro Elétrico, Equatorial Energia, Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA, e Indústrias Psyll. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais, é só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro.